Olá, companheiros e companheiras, militantes da causa da soberania alimentar, que tiveram a bela ideia de se encontrar nesse domingo, 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. É muito importante a gente aproveitar a oportunidade e agradeço o privilégio de estar com vocês. Infelizmente, não pude estar presencialmente por outros compromissos que surgiram a posteriori, mas queria aqui trazer algumas reflexões como parte dessa celebração do Dia Mundial da Alimentação e o que ela nos diz para nós brasileiros. Quero partir de dois temas muito importantes. O primeiro é que o alimento é, acima de tudo, um direito de qualquer ser humano. Portanto, ele não pode ser tratado como uma mercadoria qualquer, ele não pode ser tratado como objeto de lucro, e ele não pode ser visto como qualquer comida que você dá para as pessoas apenas para elas se sentirem saciadas. Portanto, é preciso garantir um alimento de qualidade, porque o alimento não precisa ser biólogo para saber, mas os alimentos, eles são a energia que nós, seres humanos, captamos na natureza, fruto dessa simbiose da energia solar, da qual o nosso planeta é dependente, com a fertilidade que há no solo, de micro-organismos que operam e, portanto, condensam essa energia solar e a fertilidade que há no solo e condensam essa energia num alimento. Nós colocamos esse alimento para dentro do nosso organismo e o nosso organismo recodifica e transforma essa energia solar e da fertilidade da Terra em energia que está representada pelo sangue e que nos faz ativos, nos faz o cérebro pensar. Então, o alimento é a nossa vida. Daí a importância de que ele seja um direito, qualquer ser humano, para sobreviver, tem que se alimentar. Então, se nós queremos garantir a vida de todas as pessoas, de toda a civilização humana, nós precisamos garantir que cada um dos seres humanos tenha acesso a esse alimento. E não pode ser qualquer alimento, como eu disse antes, não ser uma mercadoria de objeto de lucro. Mas ele tem que ser o alimento mais saudável possível, porque ao nós ingerirmos esse alimento, se ele não for saudável, ele não representará a energia necessária que nós precisamos. E ao longo desse processo, pode inclusive provocar enfermidades no nosso organismo, ou seja, nós deixarmos de termos uma vida saudável como organismo vivo. Abro parênteses para lembrá-los. Muitos dos produtos agrícolas hoje produzidos pelo agronegócio são produzidos com glifosato, que é um veneno, um agrotóxico. Esse agrotóxico de origem química, ele entra junto com os grãos lá da soja, do milho, e ao nós nos alimentarmos com ele dentro, parte desse glifosato vai para o nosso sangue. E ele vai destruindo, com o passar do tempo, as células. E vai se transformando em câncer. Meu Deus do céu, João Pedro veio aqui com a paranoia. Não, quero apenas citar um exemplo concreto. No ano passado, 42 mil fazendeiros dos Estados Unidos adquiriram câncer ao ir lá na lavoura, porque lá nos Estados Unidos os fazendeiros sobem no trator, não é como aqui no Brasil, que eles contratam um peão. Lá nos Estados Unidos, quem sobe no trator é o fazendeiro. E ao passar o veneno na soja, no algodão, eles adquiriram câncer. Comprovaram isso na justiça
E a justiça mandou a Bayer/Monsanto indenizá-los num valor total de 10 bilhões de euros, já que a Bayer agora é europeia. Fecha o parênteses. Note, as consequências do glifosato, do agrotóxico, nesses falsos alimentos, são gravíssimas, porque elas causam câncer. Assim como um outro exemplo aqui no Brasil, para vocês verem a gravidade, é que lá no Mato Grosso, região ou território do mundo de maior monocultivo da soja, um grande pesquisador, médico, cientista da Universidade Federal do Mato Grosso, se deu conta que nas regiões da soja aparecia muito câncer nas crianças. E ele foi pesquisar durante 10 anos, com todos os critérios científicos. E chegou à conclusão que essas crianças adquiriam câncer porque as mães, ao amamentar com leite materno, o seu leite já vinha contaminado com glifosato. E o organismo das crianças, mais frágil ainda a informação, assimilava com maior contundência o glifosato e gerava as enfermidades. Então, aquela famosa frase que o melhor alimento era o leite materno, aqui no Brasil não podemos mais usar, porque a depender dos alimentos ruins que a mãe come, ela vai condensar esse alimento ruim com venenos no leite materno, que vai passar, sem saber, para os seus filhos. Então, esse é o primeiro tópico. O alimento é um direito e nós precisamos garantir o acesso da população ao alimento saudável, sem agrotóxico. Aqui no Brasil, nós temos uma culinária fantástica, em função do tamanho do nosso território. Então, desde a minha terra, lá nos Pampas, até a Amazônia, nós temos aí, como vocês sabem, vários biomas, que é o conjunto das características da natureza, né? Vegetais e animais, que criam, então, para cada bioma, uma culinária também diferente. E os biólogos nos dizem que o ideal é que cada quem que vive num determinado bioma, lá nos Pampas, ou aqui no Sudeste, Mata Atlântica, ou lá na Amazônia, ou no Cerrado, ou no Pantanal, ou na Caatinga do Nordeste, a orientação é que nós devemos nos alimentar com os produtos que a natureza daquele bioma nos oferece. E o saudoso Câmara Cascudo chegou a fazer um dicionário da alimentação, onde ele recolheu essa diversidade enorme dos alimentos que há no Brasil. Então, nós somos privilegiados pela natureza, ou por Deus, como a gente dizia antigamente, que aqui tudo dá. E a nossa culinária é muito rica, ou seja, nós temos uma diversidade muito grande de alimentos que poderiam ser produzidos de forma saudáveis e ser oferecidos à nossa população. Quero lembrar a vocês que no governo Lula e Dilma, quando a Conab comprava todos os alimentos produzidos pelos camponeses, a Conab chegou a comprar 367 tipos diferentes de alimentos no Brasil inteiro e repassava esses alimentos para as comunidades, hospitais, quartéis, escolas, bairros necessitados. Mas note, experimente contar na sua casa, na sua despensa, na sua geladeira, quantos alimentos você come. No máximo, a gente consegue aí chegar a 20, eu diria, né? Nas nossas feirinhas. Agora, imagine 367 tipos diferentes de alimentos. Ou seja, é uma culinária fantástica que nós poderíamos, aqui, nesse território, oferecer para o nosso povo. Segundo tópico, aqui no Brasil, infelizmente, depois da crise capitalista que se instalou a partir de 2014 e do golpe que a burguesia deu contra Dilma em 2016
e o advento desse governo insano, irresponsável, genocida do Bolsonaro em 2018, as consequências de todo esse processo econômico e político é que nós chegamos aos dias atuais em que o IBGE e vários organismos de segurança alimentar, que vocês, inclusive, fazem militância, revelaram que hoje no Brasil nós temos 33 milhões de brasileiros que passam fome todo santo dia. Ou seja, que não conseguem se alimentar de acordo com as necessidades nutricionais do seu organismo. E por isso vão sofrer consequências também. Sobretudo as crianças, que mais precisam de alimentos saudáveis. E além dos 33 milhões que passam fome, nós temos outros 60 milhões que se alimentam com produtos ultraprocessados, aquelas porcaria que vendem nos mercadinhos, nos supermercados. Enfim, não se sentem famintos, porém se alimentam com baixo nível nutricional ou de qualidade dos alimentos. Bem, então esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje, que é gravíssimo. Você imagina? O maior país da América do Sul é o Brasil. O segundo país da América do Sul é os famintos do Brasil. Tem mais gente passando fome no Brasil do que toda a população da Colômbia, toda a população da Argentina, que são nossos vizinhos fronteiriços. Então, o tema que segue, como terceiro tópico, é a pergunta clássica: e por que isso acontece com um território fantástico, com uma agricultura cantada em verso e prosa pelos meios de comunicação, como se o agronegócio fosse um sucesso, e a nossa população passa fome? Primeiro, vamos entender. O agronegócio é o principal modelo de produção agrícola do Brasil. Usa máquinas, sementes transgênicas, muito agrotóxico, planta soja em milhões de hectares. Mas note, o agronegócio não produz alimentos, ele produz commodities. Commodities é uma mercadoria padronizada pelo mercado mundial. Então, o que o agronegócio está produzindo no Brasil e ganha muito dinheiro? Soja, milho, cana, algodão e pecuária extensiva. Tudo isso vai para exportação. E os fazendeiros, claro, ganham muito dinheiro. Aplicam em bens de luxo, está cheio de caminhonetona por aí, aplicam nos apartamentos de luxo nas capitais, mas as cidades onde produzem soja continuam na pobreza, porque não é um modelo para o povo. Mesmo em Sinop, que é o município do mundo que tem mais soja, aliás, só tem soja, os seus bairros estão cheios de gente faminta. Os seus bairros periféricos estão cheios de analfabetos. Portanto, não é um modelo que resolve os problemas do povo, ainda que dê muito lucro. Então, aí está a primeira causa, que a agricultura brasileira, a partir da crise e desse governo insano, se dedicou apenas a produzir commodities. E mesmo naquela crise do Covid, quando a fome apertou mais, vocês viram algum caminhão do agronegócio entregando alimentos em algum bairro? Em alguma cidade do Brasil? Em nenhum lugar eles fizeram isso. Por quê? Porque eles não produzem alimentos. Se o agronegócio fosse católico, cristão, generoso e quisesse distribuir alimentos durante o Covid, como nós fizemos do MST, ele teria que ir antes no supermercado e comprar os alimentos, porque ele não produz. E por isso que não fizeram. Segundo motivo que apareceu a fome é que o governo insano do Bolsonaro combateu a agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela se baseia num modelo de produção agrícola baseado no trabalho familiar, ou seja, lá na roça todo mundo trabalha, homem, mulher, crianças, jovens, idosos,
Segundo, a agricultura familiar ela se dedica a produzir alimentos. Primeiro para a própria família, senão eles não sobrevivem, e depois para o mercado local. Essa agricultura familiar, na sua maioria, são 5 milhões de unidades de produção, ela se dedica a produzir para o mercado local. Ela leva para a feira, ela leva para o supermercado. Tá? E, evidentemente, que alguns desses agricultores familiares também se integram com a agroindústria, porque precisam beneficiamento para virar alimento. Então, a nossa turma que produz frango, frango você não come, né? Tem que matar, depenar. Então, isso é uma agroindústria que faz. Os suínos, você cria porco, mas tem que matar, tem que industrializar. Os sucos das frutas, o leite, você tira leite, mas depois tem que pasteurizar, fazer queijo, fazer manteiga. Então, há uma parte grande da agricultura familiar que está integrada com a agroindústria para que a agroindústria beneficie aqueles alimentos que ela produz e que não conseguem chegar na cidade in natura. Então, a agricultura familiar é a base da alimentação brasileira. 88% dos alimentos que chegam na mesa do brasileiro, quem produz é a agricultura familiar. E só não é 100%, porque, digamos, aqueles 12% ainda tem uma participação do óleo de soja, que é produzido pelo agronegócio, e da carne bovina, que é produzida pelo agronegócio. Mas se não fosse esses dois produtos, tá? O óleo de soja e da carne bovina, a agricultura familiar seria responsável por 100% dos alimentos que chegam na nossa mesa. Quando a gente luta por terra, que é o caso do MST, é, na verdade, para reproduzir o modelo da agricultura familiar. Então, o MST ocupa um latifúndio improdutivo, força o governo a aplicar a lei, distribui a terra para o sem terra, e o assentamento resultante daquela luta se transforma num modelo de agricultura familiar, produzir alimentos para o povo da cidade. O governo Bolsonaro combateu a reforma agrária. Desde o golpe contra Dilma, nenhuma fazenda de latifúndio improdutivo foi desapropriada. Nenhuma família recebeu terra. E nós temos ainda acampadas na beira das estradas 80 mil famílias que poderiam estar produzindo alimentos para mandar para a cidade. E, além de combater a reforma agrária, que seria a ampliação da agricultura familiar, o governo Bolsonaro protegeu o latifúndio improdutivo e estimulou a que esses grandes fazendeiros, os grandes capitalistas, invadissem a área indígena, invadissem terras públicas, lá na Amazônia, lá na fronteira agrícola, cometesse todo tipo de crime com desmatamento ilegal, com queimadas, com a invasão de garimpeiros. Isso tudo, então, fortaleceu o latifúndio improdutivo que está dentro do governo Bolsonaro. E isso também gera fome. E, finalmente, o governo Bolsonaro combateu, acabou com as medidas que havia no governo Lula e Dilma, que protegiam a agricultura familiar, que estimulavam a produção de alimentos. Lembro a história da Conab. A Conab é uma grande empresa estatal. No tempo do Lula e Dilma, ela aplicava um programa que nós construímos conjuntamente com a agricultura familiar, tá? Que é o PAA, Plano de Compra Antecipada de Alimentos. Então, você fazia um contrato com a Conab, se comprometia a entregar determinada cesta de produtos, o que você quisesse, quanto você quisesse. E a Conab se comprometia, assim que você entregasse no hospital, no bairro, na escola, num quartel, no presídio, a Conab te pagava à vista, mediante a apresentação da nota de entrega dos produtos assinada por quem representou. Esse programa do PA é fantástico, porque ele substitui o crédito e ele dá garantia para os camponeses que eles podem vender os seus alimentos. E ainda, em certo momento, houve até um subsídio para quem produzisse na forma agroecológica, sem agrotóxico. Então,
o camponês era estimulado a abandonar os venenos e produzir um alimento mais saudável para essas populações. Isso acabou. Assim como o PENAI. O PENAI é uma lei que nós conquistamos, que obriga os prefeitos a utilizarem aquele dinheiro que vem do MEC para merenda escolar, 30% tem que ser compra de alimentos da agricultura familiar. Nós sempre defendemos, com prefeitos amigos, que fosse 100%. E, com isso, então, você desenvolve a agricultura familiar do seu município. E nos municípios grandes, como aqui em São Paulo, evidentemente que a prefeitura tem que fazer um edital e comprar alimentos saudáveis da agricultura familiar de todo o Brasil. Assim como nós estamos vendendo do Rio Grande do Sul o arroz orgânico para a prefeitura de São Paulo. Assim como nós estamos vendendo café orgânico em editais do Exército Brasileiro, para que pelo menos os soldados tenham um café saudável. Tudo isso estava nos programas do governo. Tudo isso foi dinamitado, para usar uma expressão autoritária que eles gostam. E por isso, então, que os camponeses tiveram que diminuir a produção de alimentos, sobretudo de arroz, de feijão, de batata, e isso leva a uma diminuição da oferta de alimentos no mercado. E, por último, parte dessa mesma moeda da fome, então nós analisamos do lado da oferta, o governo combateu a produção de alimentos em vez de estimular, e do lado da compra desses alimentos, qual é o problema que nós tivemos? Por que tem 33 milhões também que não tem dinheiro para comprar comida? É porque perderam emprego, é porque não tem renda. Os 33 milhões que passam fome, mais os 60 milhões, coincide com aquela população que não tem emprego fixo, que não tem renda fixa. Esses dias eu vi a última pesquisa do IBGE, pasmem. O IBGE revelou, pelo PNAD, que há 30 milhões de brasileiros que vivem sem renda do trabalho. Deus meu! E do que vivem mesmo? Bom, aí alguma cesta básica, o Auxílio Brasil, ou alguma pessoa da família é aposentado, daí usa a aposentadoria do INSS para garantir comida para todo mundo. Mas são 30 milhões que estão fora da cidadania. Não tem renda, não tem trabalho. Então, para você solucionar a fome, o outro lado da moeda é que tu tem que ter um programa intensivo de emergência, de criar emprego, de criar renda, para que a população, inclusive, exerça a sua cidadania e a sua liberdade. Tendo dinheiro, eu vou lá no mercado e compro o que eu quero. E não precisa ficar dependente de cesta básica, de apoios. Todas essas distribuição, inclusive de alimentos, que nós do MST fizemos, foi uma distribuição solidária. Mas eram poucos os produtos que nós conseguíamos entregar para a população das periferias, ou vocês que estão participando das cozinhas solidárias. Vocês sabem, o nosso cardápio é limitado. Arroz, feijão, uma massa, às vezes uma carne, um frango, uma saladinha. Mas é aquele padrão básico. Isso não é o futuro. O futuro é que cada família tenha a sua renda, vá lá no supermercado e escolha. Vá lá na feira, sábado e domingo, escolha. Eu quero comer isso, aquilo e tal, porque na minha região é assim, porque eu gosto disso, etc. e tal. Então, para você dar esse direito ao alimento, como eu disse no início, é preciso que as famílias tenham emprego, tenham renda própria, para poderem serem cidadãos, ou seja, copartícipes da nossa sociedade. Esses 33 milhões não são mais cidadãos brasileiros. Eles são párias da nossa sociedade. Eles estão à margem dos direitos que ninguém consegue garanti-los, como está na Constituição, como está em todas as correntes religiosas, como está até nas encíclicas do Papa, e como está até na Carta das Nações Unidas.
aprovada faz uns 10 anos, que determinou que o alimento e a água são direitos humanos. Qualquer cidadão, só porque nasceu como pessoa, já tem direito à comida e à água, que os governos têm que garantir. Bem, já estou me alongando e abusando de vossa paciência dessa forma virtual, por vídeo, mas queria terminar dizendo, e daí, qual é a saída? Para nós garantir aumento da produção de alimentos na agricultura familiar e, do outro lado, a população ter renda para comprá-los. A saída, em primeiro lugar, é derrotar esse governo insano, esse governo fascista, esse governo genocida, que não só matou 700 mil brasileiros pelo Covid, que poderiam ser salvos se o governo tivesse comprado a vacina antes. Mas quantos milhares de crianças estão morrendo por falta de nutrição? Ninguém sabe. Não vai ser contabilizado. Essas pessoas que passam fome vão ter consequências para o resto da vida, no seu organismo. Por isso que é um governo genocida, que é contra a vida. Ele só pensa em violência, armas e morte. Então, é obrigação nossa. Temos 14 dias aí para arregaçar as mangas, a convencer nossos vizinhos, ir para a rua. E nós, dia 30 de outubro, derrotar esse governo neofascista que, além de tudo, envergonha a sociedade brasileira na comunidade internacional. Mas, a médio prazo, não basta derrotar o Bolsonaro e eleger o Lula. A médio prazo, então, a partir de janeiro, todas as forças populares, todas essas articulações pela soberania alimentar, como vocês estão articulados, nós precisamos apresentar ao governo Lula um programa de emergência. O que o governo Lula tem que fazer a partir de janeiro para eliminar a fome? E é muito fácil. Eu já dei as várias dicas aí do que já funciona. Em 3, 4 meses, você pode eliminar a fome no Brasil de forma contundente. Além de começar imediatamente em janeiro, distribuir alimentos de forma emergencial. E, a médio prazo, nós temos que pensar um outro projeto de país que recupere a industrialização para gerar emprego. Só a indústria gera emprego. Não adianta nós ficar pensando em virar vendedor ambulante. Isso é efêmero. O que gera emprego com direitos, com carteira assinada, com renda fixa, é na indústria. E é a indústria que alimenta o comércio. O que o comércio vende se não tiver antes quem faça? Roupa, sapato, comida, as coisas que nós precisamos. Então, um projeto de país passa pela reindustrialização do país e também pela investimentos públicos na agricultura familiar, na reforma agrária, para a produção de alimentos, que são os únicos modelos que podem produzir alimentos. Deixa o agronegócio lá com o mercado, já que eles só pensam em lucro, eles que se virem lá com o mercado e com o lucro. E o governo e o Estado vai cuidar do povo e vai estimular a produção de alimentos, vai incentivar a agricultura familiar e vai distribuir os latifúndios improdutivos para os trabalhadores sem terra. Bem, companheirada, essas são algumas reflexões nesse dia da alimentação e em homenagem ao maior pensador brasileiro que nós tivemos, que foi Josué de Castro. Josué de Castro foi o primeiro presidente da FAO, lá na década de 50. Era um grande intelectual, médico, biólogo, chegou a ser deputado pelo PTB, naqueles tonsos. E, quando veio o golpe militar de 64, ele estava no exterior e não pode mais voltar. Morreu no exílio de saudades. Essa é a figura do Josué de Castro. Morreu em setembro de 1973. Então, nós nunca podemos esquecer do exemplo de Josué de Castro. Foi o nosso grande lutador para combater a fome no Brasil. E em homenagem a Josué de Castro e a esse Dia Mundial da Alimentação, espero que todos vocês continuem com esse trabalho maravilhoso na prática, não só na teoria, como eu estou
descrevendo aqui algumas ideias, mas eu sei que vocês estão fazendo na prática, no dia a dia, a luta contra a fome no Brasil. E, certamente, a partir de 2023, nós teremos mudanças no Brasil e vamos erradicar essa chaga que maltrata milhões de brasileiros. Um grande abraço a todos e a todas.